Todos conhecem a história de José, do sonhador mor. Já foi material de estudo, já foi material de minisséries, de filmes, de muitas interpretações. E a palavra de Deus se renova a cada dia. E cada vez que lemos o texto de José, Deus fala de uma forma especial e de uma forma profunda com o seu povo, com os seus filhos. É uma história muito bonita, é uma história muito importante. E é a história daquele que é o coitado, daquele que é perseguido, daquele que é invejado, daquele que quase passou pela morte. Por isso nos identificamos tanto com a vida de José. Nos identificamos mais com a casa do seu pai, com a casa de Potifar e com a casa da prisão, do que com o palácio. Porque nós nos identificamos muito mais com a dor, com a tristeza, com o sofrimento, com o processo, do que com o resultado. O que faz um bom filme ser um bom filme, o que faz uma boa história ser uma boa história, não é o êxito em si, não é o final. Porque se nós olharmos para a vida de José, nós já sabemos o final. Quando olhamos para um filme que é um clássico, que eu gosto muito, do Rocky Balboa, nós sabemos qual é o final. Ele vai apanhar, e vai continuar apanhando, e no final, no último minuto do filme, ele ganha, ele vence. Então nós sabemos, e os cientistas, os historiadores, eles sabem que o que chama a atenção em uma história não é em si o último minuto a vitória, porque nós sabemos que no finalzinho, nos últimos instantes, eles vão dar a volta por cima, eles vão vencer, vão derrubar os gigantes, vão se sentar no trono. Mas o que faz uma pessoa ouvir uma história, assistir um bom filme, e assistir várias vezes o mesmo filme, já sabendo o final, é a história em si. E quando nós olhamos para a história de José, nós nos identificamos com a casa do nosso pai. O profeta mesmo, falando de forma profética sobre Jesus, ele disse: mas o que são essas feridas em suas mãos? Sabe o que são essas feridas em minhas mãos? São as feridas que os meus amigos fizeram na casa do meu pai. Eu não conheço ninguém que não tenha uma história de dor, de sofrimento, de angústia, de perseguição, de inveja e de ódio. Por isso nós nos identificamos com a história de José, quando ele está na casa do seu pai. Com certeza na casa do seu pai, alguém te invejava, alguém desejava o seu mal. Mas também na casa do seu pai, nesse texto e contexto familiar, você também era queridinho de alguém. José era o filho queridinho do papai, e nós somos o filho queridinho do papai, ou o filho queridinho da mamãe, ou o irmão querido do mais velho. Sempre vai ter alguém, um avô, uma avó, um tio, um vizinho, nesse contexto familiar, a qual nós seremos o queridinho, a qual seremos o protegido, a qual seremos abençoados muitas vezes por eles. Mas tem o outro lado da moeda, que de um lado está ser o queridinho de alguém e ser o invejado por alguém. Toda a história vai ter alguém que ama o personagem principal, e vai ter alguém que inveja e quer matar o personagem principal. Diga aí: a minha história. Na sua história tem alguém que te ama,
Na sua história tem alguém que te ama muito. E na sua história tem alguém que te odeia muito. No caso de José, por causa da inveja, da ira e da ganância, lançaram-no no poço e venderam-no como escravo. Por causa da inveja, por causa da ira, por causa da ganância. Sempre alguém vai te odiar por causa da inveja, por causa da ira e por causa da ganância. Como assim por causa da ganância? Alguém sempre vai querer puxar o seu tapete para que você possa cair e ele tomar o seu lugar. Ele sempre vai querer tirar você da casa do pai para que ele seja o queridinho do pai. Sempre alguém vai inventar uma calúnia no seu trabalho, tentando fazer com que você seja mandado embora e ele seja promovido. Todos nós, em nossa história, somos amados de alguém, mas também somos odiados. E isso causa, o amor de alguém por nós, causa inveja, ira e ganância. E por causa disso, José foi lançado no fundo do poço e depois vendido como escravo. Sabe, às vezes nós olhamos e pensamos, será que José teria que passar por tudo isso na sua vida para chegar a ser um governador? Às vezes eu olho para algumas pessoas, para a minha história, para a sua história, para as pessoas que estão em volta, eu fico pensando, será que essa pessoa será que ela precisa passar por tudo isso? Quando se fala de Jesus, diz que Jesus aprendeu sobre a fidelidade por causa das aflições. Nós precisamos aprender sobre fidelidade. Nós precisamos aprender, e nós aprendemos a sermos obedientes. Nós aprendemos a sermos bons, simples, humildes. Nós aprendemos a obedecer e a ser fiel, são com as aflições. O problema é que muitas vezes, alguém que nos ama muito, diga, Deus me ama. E há pessoas que nos amam muito, e há pessoas que nos odeiam muito. E passamos por situações em que pensamos, o que eu fiz para merecer isso? Por que essa pessoa tem inveja de mim? Eu não consigo entender, pastor, porque essa pessoa tem raiva de mim. Ganância, eu não sei porquê. Eu não sei porque puxaram o meu tapete. Eu não sei porque fizeram isso. Eu não sei porque mentiram. Eu não sei porque me lançaram no fundo do poço e me venderam como escravo. Mas a grande questão é que nós já sabemos que muitas vezes passamos por situações, passamos por alguns desertos, caímos em alguns poços e muitas vezes vivemos como escravos porque estamos sendo afligidos. Para quê? Para aprendermos sobre obediência e fidelidade. Mas o problema não é isso. O problema de verdade é quando nós não aprendemos. Pastor, por que isso está acontecendo comigo? Porque o Senhor quer te ensinar a obediência e a fidelidade. Se o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Deus Filho, teve que passar por perseguições, quando ele nasce, é ameaçado de morte, ele foge para o Egito, ele é perseguido, ele é caluniado, pegam em pedras, querem lançar ele no precipício, e por final o crucificam. Se ele teve que passar por aflições, para aprender sobre obediência e fidelidade, imagine nós. Então, quando você está passando por algo muito ruim, o principal é que Deus quer te mostrar, e Ele quer te ensinar sobre obediência, sobre fidelidade. E o grande problema não são as aflições, que nos ensina a sermos fiéis. O grande problema é passarmos por aflições, por provações, e não aprendermos. O maior problema é ficarmos desempregados e não aprendermos. O maior problema é passarmos por uma situação de deserto, de sede, de fome, de carência. É passar por uma situação difícil, de aflição, de doença, de inimizade, de perseguição,
e não aprendermos. Podemos resumir a doutrina de Cristo em uma palavra. Diga: fidelidade. No caso de Jesus, era uma fidelidade até a morte, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Mas depois nós vemos, depois que José, nessa situação de casa, de contexto familiar, no meio de uma parentela, em que ele é invejado, ele é invejado, e os irmãos são possuídos por uma ira e uma ganância, porque vendem ele. O propósito é matar José, o propósito é se livrar de José, o propósito é tirar José da casa, para que eles se beneficiem, por causa de dinheiro. O dinheiro ainda é a raiz de todo mal. Diga: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. É o amor ao dinheiro. E eles vendem José. E José agora vai para a casa de Potifar, ele é levado ao Egito, vendido como escravo a Potifar. E lá na casa de Potifar agora, não é mais a inveja, não é mais a ira e a ganância. Agora ele vai ter que vencer a luxúria, a infidelidade e a prostituição. Ele é tentado, como ele não se deita com a mulher de Potifar, ele não é envolvido pela luxúria, ele se mostra fiel, mas a luxúria está em volta, a infidelidade quer se deitar com ele, e a prostituição quer destruí-lo. E como ele não se deita com a luxúria, com a infidelidade e a prostituição, o lançam na prisão, na casa da prisão. Ele sai da casa do pai, e sai da casa de Potifar, e vai para a casa da prisão. Ele sai da casa do pai, a casa da inveja, e da ira e da ganância. E ele sai da casa de Potifar, a casa da luxúria, da infidelidade e da prostituição. E agora ele está na casa da prisão. Mas é quando estamos presos, é quando estamos limitados, que mostramos a nossa essência. É lá na casa da prisão que José se mostra, que ele mostra a sua bondade, a sua simplicidade, a sua humildade, a sua fidelidade e sabedoria. Sabe, tem pessoas que dizem, quando chegam numa situação dessa, na casa da prisão, em que estão totalmente limitados, não há o que fazer, eles dizem, está tudo acabado. Mas é quando você chegar na casa da prisão, que você vai mostrar realmente a sua essência. E com certeza você chegou à casa da prisão por causa da sua essência, por causa da sua fidelidade. José pôde dizer, eu não me deitarei com você por causa do meu Deus. Não era por causa dele, não é porque ele estava se guardando para um casamento, não é porque ele não queria trair o seu patrão, mas ele diz, eu não farei isso contra o meu Deus. Diga, as aflições o fizeram fiel. E ele está lá agora, na casa da prisão, por causa da sua fidelidade. E na fidelidade, essa fidelidade o levou a essa casa da prisão. Mas ainda nessa casa da prisão é que ele vai mostrar a bondade, a simplicidade, a humildade do seu coração, a fidelidade e sabedoria. É na prisão. É as pessoas que estão presas
fisicamente, presas na alma, presas, limitadas em sua alma. São essas pessoas que mais precisam de ajuda e precisam ser resgatadas. São as pessoas que estão presas na casa da prisão, e na casa de Satanás, na prisão da alma, que estão nas mãos de Satanás. É que nós podemos mostrar a nossa essência. E ali na prisão, ele continua sendo bom. Ele era bom na casa do seu pai, ele era muito bom na casa de Potifar, e agora ele continua sendo muito bom na casa da prisão. Ele não chutou o balde e disse: agora está tudo acabado, agora eu vou mostrar quem eu realmente sou. Eu sou igual aos outros aqui. Ele vai mostrar a diferença. Ele vai mostrar a sua bondade. Ele começa a ajudar o senhor da casa, aquele que cuida da prisão e dos presos. Ele vai servir ao dono da casa. Sabe, quando uma pessoa está bem resolvida, quando uma pessoa tem um sonho dado por Deus, aonde ele chega, ele reconhece a autoridade e ele serve a autoridade, porque ele entende que uma autoridade sempre foi levantada por Deus. Daniel diz em seus textos sagrados, diz: Deus levanta o rei e Deus abate o rei. Deus coloca quem Ele quer na liderança. E quando uma pessoa é bem resolvida, e ela venceu os problemas da casa do pai, e as feridas que foram feitas na casa do pai, e quando ela vence as feridas que foram feitas na casa de Potifar, no trabalho, na profissão, e quando ela vence os problemas da casa da prisão, ela tem tudo para se tornar um grande líder. José reconhece em todos os lugares que ele chega, a primeira coisa que ele identifica, que ele reconhece e que ele vai servir é ao Senhor da casa. Temos que aprender a obedecer e a servir. José obedeceu seu pai, José obedeceu Potifar, e José obedeceu o Senhor da casa da prisão. Ele está crescendo, ele está amadurecendo. Ele não só agora na casa da prisão está aprendendo a obedecer e ser fiel, mas principalmente a colocar os seus dons a serviço dos outros. Porque até aqui o sonho era dele. Ele tinha tido o sonho, mas quando nós lemos o texto, nós vemos que duas pessoas vão procurá-lo, porque tiveram um sonho. E uma pessoa teve o sonho e em 3 dias ia morrer. Diga: chega o dia do juízo e o decreto de vida e de morte. Esses meses atrás, passamos por esses dias. São dias de juízo e de decreto. E nós sabemos que nesses dias escrevemos um decreto para o ano. E muitas pessoas escrevem um decreto para o ano de desemprego, escrevem um decreto de doença, de infidelidade. Sabemos que quando o ano está virando, o ano de Deus, o ano bíblico, baseado na lua, estamos sendo julgados, e muitos decretos estão sendo escritos. E José agora está nesses dias. O faraó, o rei, vai liberar decretos. Em 3 dias, os decretos serão liberados. E faraó vai decidir quem vai morrer e quem vai viver. E os 2 servos de faraó procuram José, porque 3 dias antes, eles tiveram um sonho, eles tiveram uma revelação. E José diz ao padeiro:
você vai morrer em 3 dias. E as aves do céu comerão a sua carne. E ele diz ao copeiro, o texto que nós lemos, os 3 ramos são 3 dias. E daqui 3 dias, você voltará como era antes, a servir o vinho ao rei. E realmente, em 3 dias, tudo aquilo se cumpriu. Ele está agora no estágio muito mais avançado. José agora, ele está muito mais avançado. Ele tem um coração muito mais bondoso. A bondade, a simplicidade, a humildade. Ele é um homem fiel. E ele tem a sabedoria e a revelação. Mas nesse último estágio, ele precisa pegar tudo aquilo que ele aprendeu nesse processo. E em cada casa, na casa do pai, na casa de Potifar, e agora na casa da prisão, tudo que ele aprendeu, ele precisa colocar em prática. Não adianta ser bom, tem que fazer bondade, tem que ser um abençoador. E ele está colocando tudo em prática: a bondade, a simplicidade, a humildade. Um homem fiel aos princípios e cheio de sabedoria, mas ele tem que servir. E em 3 dias ele revela o sonho dos 2 servos de Faraó, e um morre e o outro vive. Mas quando ele dá a palavra ao servo de Faraó, que ia voltar a servir o copo com vinho, ele diz: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Sabe, muitas vezes nós chegamos a um estágio avançado, nosso coração é bom, somos pessoas simples e humildes, fiéis, cheios de sabedoria. Mas não sabemos esperar em Deus. Estamos no século da ansiedade, do estresse, que leva ao câncer da alma, à depressão, a síndromes, por causa da ansiedade, por causa do estresse, por causa do pensamento acelerado, por causa de uma vida agitada. Não conseguimos chegar ao nível mais avançado que uma pessoa deve chegar, que é o nível de confiar em Deus, de crer em Deus, de confiar em Deus e de confiar em suas promessas. Eu às vezes fico pensando assim: puxa, será que Deus estava liberando os decretos? Será que neste ano não seria o ano em que Deus teria dado o decreto que José se sentaria ao trono? Eu não sei, mas eu fico pensando com a minha cabeça: será que não era? Deus começa a revelar, e Ele começa a servir as pessoas. Ele serve o padeiro, Ele serve o copeiro, Ele revela os sonhos, Ele interpreta os sonhos, Ele diz os decretos que serão dados por Deus, por intermédio de Faraó. Um vai viver, o outro vai morrer. Será que não tinha chegado o dia, e não era o ano, os dias em que Deus ia liberar um decreto de José se assentar no trono, da promessa se cumprir? Mas eu vejo aqui que aí entra um porém. Ele diz: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Parece que ele está mais confiando nas pessoas que ele ajudou do que no Deus que usou ele para ajudar. Com certeza Deus usa as pessoas para nos ajudar, usa as pessoas para nos abençoar, usa as pessoas para nos resgatar, para ser o nosso libertador. Mas eu vejo que ainda existe uma ansiedade, existe ainda uma ansiedade, uma preocupação, uma confiança no braço do homem.
Porque continua o texto, diz, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e também aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Quando a gente não confia em Deus, a gente começa a se justificar. Eu não fiz nada, eu fui roubado, eu não fiz nada para merecer isso. Será que quando ele se sentou no trono, ele disse, será que ele disse que não fez nada para merecer o trono? Porque quando nós estamos sofrendo, nós dizemos, eu não fiz nada para merecer esse sofrimento. Mas quando nos sentamos no trono, nós não dizemos, não fiz nada para merecer isso. Foi a graça de Deus. Sabe, pode ser que você, eu não sei se você está na casa do seu pai ainda. Eu não sei se a sua alma ainda está na casa do seu pai. Se você ainda está preso às feridas que foram feitas pelos seus amigos na casa do seu pai. Eu não sei se você está na casa de Potifar, do trabalho, em que você tem que vencer a luxúria, a infidelidade e a prostituição. Toda quinta e sexta-feira te chamam para ir para o barzinho, te chamam para fumar um cigarro, te chamam para sair à noite. Eu não sei se você ainda tem que vencer a casa do seu pai, a inveja, a ira e a ganância dos irmãos. Eu não sei se você está na casa do trabalho e tem que vencer a luxúria, a infidelidade e a prostituição. Você pode ver a maioria das pessoas, quando Deus abençoa na casa do trabalho, elas caem na luxúria, na infidelidade e na prostituição. Deus dá um emprego e ela cai na luxúria, infidelidade e prostituição. Mas José disse, eu não farei esse mal contra o meu Deus. Eu não sei se você está num momento em que você precisa ajudar os outros, na casa da prisão, abençoando os outros, em que você precisa confiar, a minha vez vai chegar, ele vai sair daqui 3 dias, mas o Senhor vai me tirar daqui. Ele quer arrumar um jeitinho, ele pede ajuda para o copeiro, ele se faz de coitado, eu não fiz nada. Por causa disso, coisas da minha cabeça, José fica mais 2 anos. Passou um decreto, passou mais um decreto, e no 3º decreto, Faraó tem um sonho. E aí, o copeiro se lembrou de José. Chegou a hora certa e o dia certo para aqueles que confiam no Senhor. Deus vai usar o copeiro para resgatar José. Deus vai usar alguém que você ajudou, que você abençoou, e essa pessoa vai ser usada por Deus para te resgatar, para resgatar alguém. Mas nós temos que crer e confiar em Deus. Diga, ó alma minha, por que te abates? Diga para ela, confia no Senhor, e Ele tudo fará. E aí nós sabemos que Faraó tem um sonho, o copeiro se lembra de José, e mandam chamar José. E José vai se sentar no trono. Chegou o dia do resgate do sonhador. Se coloque de pé. Você abençoou algumas pessoas, e se passaram alguns dias, e se passaram alguns anos, e você diz, aquela pessoa que eu ajudei nem se lembra mais de mim. Você abençoou alguém, e você esperava que essa pessoa retribuísse algo a seu favor. Eu ajudei ela, e ela pode me ajudar. Eu indiquei ela a um trabalho, e agora ela não pode falar de mim. Eu ajudei, eu servi, eu revelei, eu entreguei uma palavra profética, eu orei por ela, e agora ela está livre, está na casa do rei. E como eu queria estar na casa do rei. Como eu queria que os meus sonhos se cumprissem. Como eu queria cumprir a minha missão.
E essa pessoa, ela vai ser usada por Deus na hora certa e no dia certo. E esse dia chegou. Deus tem me mostrado que pessoas sairão das prisões e os seus sonhos se realizarão. Passou meses e anos, mas você não vai poder dizer: foi por causa do copeiro. Foi por causa de Deus usando o copeiro que eu fui resgatado. Foi por causa de Deus usando você que os seus filhos serão resgatados. Tem pessoas que estão presas na alma. E as feridas que foram feitas pelos amigos precisam ser curadas. As mágoas, as tristezas, os ressentimentos, a indiferença, a raiva. O Senhor quer curar as feridas que foram feitas na casa do Pai. Quantas pessoas precisam ser resgatadas porque dentro de uma igreja foram feridas? Quantas pessoas, quantos sonhadores, quantos José precisam ser resgatados porque foram feridos na casa do Pai, feridos pela religiosidade, feridos pela força do braço. Deixa o Senhor curar o seu coração. Deixa o Senhor curar as suas mãos. Se você foi ferido na casa do seu pai, o Senhor está te curando. E você precisa entender que todas essas aflições é para que você seja fiel. O Senhor não te colocará em um trono e não te dará um cetro e não te fará de você um líder, um grande pai, um grande líder, uma grande autoridade, se você não curar os seus corações e curar as suas mãos. Deixa o Senhor curar o seu coração. Deixa Ele curar as suas mãos. Deixa Ele curar as feridas que foram feitas na casa do seu pai, que foram feitas na infância ainda, que foram feitas antes dos 17 anos, quando você ainda era uma criança, um menino e uma menina. Deixa o Senhor curar o seu coração, porque alguém te odiava, mas também porque alguém te amava. Deixa o Senhor curar o seu coração. Deixa Ele curar as suas feridas. Deus te ama, mas o inimigo te odeia. O Pai te ama, mas muitos irmãos querem puxar o seu tapete. Deixa Ele curar as suas feridas. Quantas pessoas caíram no trabalho, ninguém vai ver. A minha esposa não vai saber. Deixa eu usar esse dinheiro. E usar esse dinheiro para comprar bebida, cigarro, drogas. Gastar com luxúria e prostituição, com aquilo que não é pão. Tem muitas pessoas que chegam para mim e dizem: pastor, mas eu sou dizimista, eu sirvo ao Senhor. Mas a Bíblia diz: você não pode servir a Deus e a mamão. Você não pode servir o nosso Deus e servir o inimigo. Não adianta você separar 10% para dar a Deus e separar 10% para comprar em cigarro e em bebida. Amarás e servirás ao Senhor, somente a Ele. Se você gasta 10% com dízimo, é gasto. Porque se você gasta 10% na igreja e 10% nas coisas das drogas, dos vícios e da prostituição, você está querendo servir dois senhores. E não tem como. Escolhe qual é o Deus que você quer servir. Gasta os seus 10%. Gasta os seus 90%. Gasta o seu dinheiro com bebida, com cigarro, com luxúria e prostituição. Ou sirva o Senhor, e somente o Senhor, com os 10% que é dele e com os 90% que é seu.
E pessoas perguntam, pastor, por quê, pastor? Por que o devorador? Por quê? Porque você não está servindo ao Senhor. Você está entregando 10%. E você está servindo a Deus e a Mamon. Você está querendo servir Deus e Satanás. Você quer servir a obra do Senhor e as obras da carne. Quantas pessoas começam a trabalhar e caem. Sabe, eu sei quando um jovem é crente de verdade, quando ele começa a trabalhar e quando ele entra na faculdade. É a casa do serviço. E quantos jovens estão caindo? Como é difícil conseguir o primeiro emprego. Como é difícil crescer de forma honrosa nesse país. Mas muitos jovens caem quando começam a trabalhar e quando entram em uma faculdade, começam a estudar. Quantos homens estão caindo? Homens e mulheres estão caindo lá no trabalho, com a secretária, com a amiga, com a faxineira, seja lá quem for lá do trabalho. O Senhor cura as feridas que foram feitas na casa do seu pai. Mas você precisa aprender com as provações. Você precisa aprender com as aflições. E ser fiel no seu trabalho. E ser fiel com o seu dinheiro. E ser fiel à sua esposa. Porque ninguém é fiel a Deus e infiel à sua esposa. Ou nós somos fiéis, ou não somos fiéis. Temos que voltar a dizer e dizer: eu não farei isso, eu não vou me envolver nessa caixinha, eu não vou me envolver nessa corrupção, eu não vou sair para o happy hour, eu não vou sair à noite, eu não vou gastar com o que não é pão, eu não vou ser infiel, eu não vou me prostituir, por causa do meu Deus. Mas aí você diz: o que eu ganho, pastor, em ser fiel nessa nação? Eu estou preso, eu estou limitado. E dentro das suas condições e das suas possibilidades, se você servir os seus irmãos e usar os dons de Deus a favor do reino de Deus, o Senhor te colocará assentado com os príncipes dessa terra. Você está sendo aflito e afligido por doenças da infância, por tentações da meia-idade, para quando você amadurecer como um homem ou uma mulher, se assentar com os príncipes dessa terra. Ser bom de verdade, simples e humilde, manso como o nosso Senhor. Tem pessoas que, se você falar uma coisa, se rebela, porque não é manso. Jesus disse: seja simples e manso, seja simples e humilde, seja manso como eu sou manso. Porque quem vai governar essa terra é os mansos. A pessoa é violenta, se rebela, briga, bate, xinga, vai embora, não dá satisfação. É o simples e humilde, os mansos de coração, que governarão. E aí pergunta: pastor, eu não consigo governar nem a minha casa. É porque falta simplicidade e humildade. Você ouve e não aprende. Você apanha e não aprende. Você sofre e não aprende. E aí não se torna governador nem da sua própria vida. O diabo faz o que quer. Não se torna governador nem na sua casa. Meus filhos não me respeitam. É porque você não é um príncipe, um governador. Porque se tivesse aprendido com as aflições da vida, teria se tornado fiel, um verdadeiro governador. Aprenda a esperar e confiar em Deus. Por que toda essa história? Para que no final você possa vencer. Por que toda essa história? Para que no final você possa derrubar o gigante. Por que toda essa história de aflição? Para aprender a ser fiel e poder assentar-se com os príncipes da terra e fazer a diferença no mundo. Muitas pessoas, o Senhor tem falado, muitas pessoas, chegou o dia, é o dia e é a hora em que o Rei dos Reis te chama.
para cumprir o seu sonho e a missão que foi te entregue. Diga: hoje é o dia, e esta é a hora. O Senhor manda mensageiros, Faraó manda mensageiros para te chamar. Eu sou o copeiro nesse lugar. Eu sou o copeiro que Deus livrou da morte. Eu sou o copeiro que Deus me livrou da morte. E eu estou aqui como um copeiro. E eu tenho estado aqui como um copeiro, um intercessor diante de Faraó, diante de Deus, dizendo: Senhor, eu conheço um homem, eu conheço uma mulher, eu conheço um jovem, eu conheço uma família. Eles são bons. Quando aconteceu isso, eles fizeram isso. Eles me deram palavra de ânimo. Eles me ajudaram. Tudo que eles falaram se cumpriu. Tudo que eles fizeram foi de coração. E Faraó, o nosso Deus, tem ouvido a oração de um simples copeiro, de um simples intercessor. E ele disse a esse copeiro, a esse intercessor: manda chamar, porque chegou o dia que ele vai sair da cadeia. Chegou o dia em que eu vou cumprir as promessas na vida dele. Chegou o dia em que eu vou cumprir as minhas promessas na família dele. Deus está tirando pessoas da cadeia hoje. Deus está tirando pessoas das trevas hoje. Sonhos começam a se realizar hoje. Promessas começam a se cumprir hoje. Ouça Deus te chamando. É simplesmente um servo, um copeiro, um mensageiro dizendo: sonhador, sonhador mor, José, eu falei de você com o rei, e ele mandou te chamar. Ele precisa de você, e você já é fiel, e você já aprendeu na casa da servidão, na casa da prisão, a servir os outros, e o rei precisa de você. Deus vai te tirar dessa prisão e cumprir os seus sonhos, para que você possa servir à destra do Rei dos Reis, o nosso Pai. O Senhor manda te chamar. Se prepara, porque este mês é mês de resgate, é mês de salvação, é mês de libertação, é mês de cura. Sonhos e projetos começam a se realizar. Você pode estar pensando: mas pastor, não está uma música alta, o pastor não está animado, gesticulando, gritando. É uma mensagem do rei. Se você quiser dar ouvido, amém. Se você crer, amém. Se você for um homem bom, simples, humilde e manso, fiel e cheio de sabedoria, não é suficiente. Você precisa crer e confiar na palavra do rei. E a palavra do rei diz: manda chamar ele, porque eu vou tirá-lo da casa da prisão e vou colocá-lo assentado com os príncipes dessa terra. Manda mensagem a ele. Diz o Senhor: eu preciso dele. Eu quero ele no meu palácio, na minha casa. Eu quero ele na minha obra, no meu reino. Eu quero ele à destra de mim. E depois de mim. E somente quando eu estou no meu trono, eu sou maior que ele. Ele é a maior autoridade em toda a terra. O Senhor te chama e ele quer te usar. Ele está te resgatando e te tirando da casa da prisão, do lugar em que você sofreu, do lugar em que você foi afligido, mas se tornou fiel de verdade, fiel até a morte. E agora confia e crê no Senhor, e sabe esperar
e esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. Os jovens correrão e não se cansarão, não tropeçarão e não cairão. Quem? Os que confiam no Senhor. Você já cresceu muito. Eu vejo pessoas aqui que em 3, 4 anos cresceram, se tornaram pessoas bondosas, simples e humildes, obedientes e fiéis ao Senhor, cheios da palavra, do conhecimento, do Espírito do Senhor, mas que não sabiam esperar, não criam em seu coração, não confiavam, queriam fazer na força do seu braço, esperavam a ajuda de um amigo, de um estranho, de um desconhecido, do governo. Mas hoje, você tem um coração bom, e você é simples e humilde, manso como o Senhor, e aprendeu a fidelidade com os sofrimentos da vida, com as aflições do dia a dia, e está cheio de sabedoria da palavra de Deus, e aprendeu a ouvir e a crer, e a ouvir e confiar no Senhor. Hoje é a noite do resgate. Deus está te tirando desse lugar, dessa situação. É o dia certo e a hora certa. É o dia certo e a hora certa. Deus te tira dessa prisão. Deus te tira dessa prisão.